Oi, gente, tudo bem? Vim aqui com um vídeo que, assim, todos os advogados já escutaram essa pergunta de estudantes de direito, que é: doutora, como você passou na OAB? Como você fez para passar nessa prova que é temida por todo mundo? Então eu vim, através desse vídeo, trazer algumas dicas que eu acho que vão ser essenciais para a aprovação de vocês nessa prova, como foi a minha vivência, minha rotina de estudos, como que eu achei a melhor saída, a melhor solução para tentar passar nessa prova. Então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho como que eu cheguei até o direito da minha vida. Eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia, como secretária. Adentrei nesse escritório querendo fazer educação física. Eu falava, não, sou muito fã de esporte, eu me dava muito bem em exata, sempre me dei muito bem na área de matemática. E a advogada que eu trabalhava falou, você tem muito jeito de ser advogada do mundo jurídico, você tem certeza que você não quer fazer direito? Eu falei, não, eu amo handebol, meu negócio é luta, é esporte. Enfim, aí passou um período de tempo, acho que de uns 2 meses aí, ela me levou no fórum e, gente, sabe aquele primeiro encontro que o coração bate mais forte, que você fala, nossa, encontrei o amor da minha vida? Foi isso. Eu falo que foi amor à primeira vista com o direito. No momento em que eu adentrei no fórum, eu sabia que era aquilo que eu queria pra minha vida, aquilo que ia me fazer feliz, tanto que hoje eu sou muito realizada na minha vida profissional. Eu falo que, assim, eu escolhi a profissão certa e foi muito engraçado. Depois desse dia eu cheguei em casa e falei, mãe, descobri o que eu quero fazer. Ela, é o quê, filha? Eu quero ser advogada. Ela tá ali, você tem certeza, filha? Porque assim, eu nunca fui uma pessoa que estudava em casa. Eu era meio nerdzinha na escola, mas não ficava o dia inteiro estudando, nem nada. Eu sempre tive muita facilidade pra conseguir entender as disciplinas, mas nunca fui estudiosa. Aí eu, não, mãe, tenho certeza. Ai, Thalita, jura? Você tem certeza que é isso que você quer? Você não gosta de português, filha? Eu falei, mãe, é isso que eu quero. Então, assim, já era no final do ano, não lembro o mês exato, mas já era no final do ano, aí eu ia começar a faculdade no ano seguinte, só que essa advogada que eu trabalhava já começou a me passar algumas coisas e eu já fui mais ou menos conhecendo o que é advogar, o que é esse mundo jurídico, fui me apaixonando cada dia que passa, aí adentrei na faculdade. O primeiro ano a gente acha que já vai começar a estudar penal, trabalhista, lei, aquele ano mais chato que você começa a estudar. Ai, cada matéria chata que eu quase desisti. Eu falei, não, nossa, acho que não, isso não é pra mim. Mas a partir do segundo, terceiro ano a faculdade vai ficando mais legal. E é isso. Aí, como que eu fiz pra estudar pra primeira fase da OAB, né? Eu, depois desse escritório, eu fui pra um outro escritório, que é o que eu tô hoje, que infelizmente o dono veio a falecer, eu assumi aqui, tem até o fatinho dele aqui do lado, ó. Ele me adotou como filha, enfim, ele me passou muita experiência e ele quis pagar o cursinho pra mim. Então, assim, eu já tava no último ano da faculdade e sempre tinha esse sonho de, eu preciso passar no último ano. Acho que todo estudante tem esse sonho dentro dele, né? Preciso passar já no último ano, porque assim eu termino a faculdade, já uma pré-advogada, enfim, tinha esse pensamento. Aí fui no cursinho, eu fiz aquele cursinho da Másio, eu optei por fazer 6 meses, porque assim, no último ano da faculdade tem 3 provas, se não me engano, 3 provas que você pode prestar, e eu queria já passar desde a primeira, mas aí eu optei por fazer o cursinho pra passar na última. O cursinho era de 6 meses. Fiz, só que assim, não é que o cursinho não me adiantou em nada, não agregou em nada pra mim. Porque assim, era um cursinho preparatório pra 6 meses, eu adentrei no cursinho e em 1 mês já ia ter a prova que eu queria prestar. Então assim, ele me facilitou, mas não me facilitou muito, porque eu não fiquei o tempo que tinha que ficar. O que me ajudou bastante foi esse livro aqui. Gente, não é publi, eu realmente paguei. Ele é dessa editora, Just Bodvin. E ele, o que ele é bom?
ele tem resumos e tem questões, então isso facilita muito. A primeira dica que eu dou pra vocês é façam um estágio, porque estágio agrega muito no seu conhecimento, ele te dá toda essa vivência da advocacia, você começa a atender cliente, então você começa a ter aquele raciocínio jurídico de o cliente veio com problema, você já sabe, putz, se ele fizer isso vai prejudicar aquele problema, se ele fizer aquilo vai melhorar, então o que eu posso dar de orientação para ele? Então esse raciocínio jurídico te ajuda muito na prova da ordem, porque a gente sabe que prova da ordem é muita pegadinha, muita questão, então você tem que ter esse pensamento rápido, você tem que ter esse pensamento de putz, aqui é uma pegadinha, porque se fizer isso vai dar problema no final, enfim. Primeira dica, façam estágio. Se entreguem totalmente pro estágio, corram atrás, não tenham preguiça, não tenham medo de perguntar, gente, pelo amor de Deus, tem medo de perguntar? Não pode ter. Perguntem para os professores, perguntem para o seu chefe, perguntem para o advogado, não tenha medo, ficou com dúvida, pergunta. A pessoa tá ali naquele patamar de chefe, de professor, mas você não sabe a trajetória toda que ela passou para chegar até ali. Então, assim, ninguém nasceu sabendo, todo mundo aprende. O aprendizado é a fase primordial para qualquer profissional super capacitado. Então, perguntem muito. E então, a segunda dica esse livro aqui me ajudou bastante, porque ele tem resumos dele de todas as matérias. E no final ele tem questões de cada matéria, então o que eu fazia? Na primeira fase a gente sabe que são questões de múltipla escolha, então engloba todas as matérias, e você não consegue ser bom em todas as matérias, né, gente? Você sempre se dá melhor em uma matéria ou em outra, então como que eu dividi isso? Eu sabia que, assim, nesse meu segundo escritório, que é o que eu tô hoje, ele era especialista em trabalhista. Então, eu fiquei a maior parte do tempo da faculdade estagiando na matéria trabalhista. Então, eu sabia que trabalho, pra mim, era a facilidade que eu tinha. Então, eu optei por estudar as matérias que eu tinha mais facilidade. Por quê? Porque, assim, eu sabia que tributário, eu odiava tributário, eu não sabia nada. Penal, eu era muito ruim em penal. Então, não adiantava eu focar para estudar nessas matérias que eu era ruim, sendo que, assim, 5 anos da faculdade, eu não tive facilidade de aprender elas. Será que em 2 meses eu vou ter? Não, né? Então, assim, eu optei por gabaritar aquelas que eu já tinha facilidade. Então, assim, trabalho, o processo do trabalho, eu sabia que eu era boa. Então, eu peguei para estudar elas que eu falei, eu vou gabaritar, elas que vão me salvar. Ética, a gente sabe que a matéria de ética é pequenininha. Então, se você pegar para se esforçar na ética, você consegue gabaritar também. Então, foi o que eu fiz. E a quinta matéria foi processo civil, que eu tinha uma certa facilidade. Então, eu optei por estudar também. Civil em si eu não estudei porque é uma matéria muito extensa. Tem muitas coisas dentro do direito civil, então eu optei por estudar para ele resolvendo as questões. Então eu via conforme eles iam perguntando e dava aquela estudadinha na correção das questões. E como que eu dividi isso? Eu separei por dias. Então, assim, um dia eu estudava trabalhista, no outro processo de trabalho, no outro ética, no outro processo civil. E sábado eu fazia a revisão de todas essas matérias e domingo eu resolvia questões. Então, assim, eu fiquei um mesinho mais ou menos fazendo dessa forma, até prestar prova. E, gente, juro, foi o que me salvou. Deu certo. Na prova eu quase gabaritei direito do trabalho e processo do trabalho, eu errei só uma questão. Processo civil eu errei só 2. Ética eu gabaritei todas. E as outras, assim, eu acabei acertando 1 de cada, 2 de cada, enfim. Então essa forma foi a que eu achei super válida, que me ajudou muito para passar na prova da OAB. Eu falo que a correção da prova foi hilária, porque minha mãe é uma comédia e foi muito engraçada essa correção. Hoje a gente ri, mas na época foi um desespero, foi uma explosão de sentimentos que eu não sei nem decifrar aqui pra vocês. Ela ia corrigindo, aí... Filha, você acertou! Nossa, filha, você acertou essa! Filha, você acertou essa também! Aí chegava na fase, porque assim, a primeira prova da OAB
ela, na minha época, ainda era separado por matéria, então começava as questões de trabalho, depois ia penal, enfim. Aí na parte das matérias que eu era ruim, eu errei várias. Ela ficou assim, filha, você errou mais uma. Filha, mais uma. Poxa, Thalita, mais uma. Meu, foi muito engraçado, mas graças a Deus deu tudo certo. Então, se eu tenho uma dica para dar para vocês nessa primeira fase façam um estágio, não tenham medo de perguntar, resolvam muita questões, gente. Questões ajudam muito, principalmente nessa fase de múltipla escolha. Tem muita pegadinha, você resolvendo questão, você consegue já ter essa facilidade de saber, poxa, aqui é uma pegadinha, poxa, aqui eles estão errando o artigo. Porque se você for ver, às vezes eles colocam a mesma resposta, mas eles mudam um não, eles mudam um portanto. Então, assim, tenham calma. Eu sei que prova da OAB é uma pressão tremenda, a gente sofre pressão na faculdade, que você acaba, tem aquela competição, né? Pô, meu amigo vai passar e eu não. Eu sei que tem pressão na família, que a gente sabe que a família fica, poxa, mas você não passou na OAB ainda? Ai, fulano de tal já passou, seu primo lá do interior passou de primeira. Então, assim, não caiam nessa pressão, tudo tem seu tempo, a gente sabe que o quanto você está se esforçando para isso, não se compare com ninguém que já chegou naquele topo, porque cada um sabe da sua trajetória, cada um sabe do seu esforço. Então, assim, deem o máximo que vocês conseguem, mas não se martirizem se vocês não passar. Tudo tem o seu tempo. Talvez não era a hora de vocês passarem. Talvez vocês estavam errando na maneira de se organizar para estudar. Então, assim, se organizem. Separa o horário dos dias para fazer várias coisas, tal hora eu vou trabalhar, tal hora eu vou estudar, tal hora eu vou focar na faculdade. E outra dica que eu dou pra vocês, não fiquem nessa pressão estudo, porque assim, chega um determinado horário do dia que você não vai conseguir mais captar nenhuma informação, porque você tá tão esgotado psicologicamente que não adianta você ficar lendo se você não conseguir captar nada. Então, assim, eu não ficava me matando, estudando assim, direto, virava noites estudando, não. Eu mantinha a minha rotina de sono, porque a gente sabe que sono, ele é um fator crucial, assim, pro seu aprendizado, uma boa noite de sono. Eu continuava com os meus lazeres, porque estudo é um estresse tão grande que se você não conseguir extravasar esse estresse de alguma forma, você acaba enlouquecendo. E prova da OAB, se você vai com essa pressão toda, você acaba ficando cego, você acaba lendo a questão e não vendo o que realmente eles estão perguntando. Então, assim, se você tem um lazer, se você gosta de academia, gosta de caminhar, gosta de jogar videogame, continuam fazendo o lazer de vocês, só diminuem um tempo para vocês conseguirem se organizar e conseguir fazer tudo, porque lazer também é primordial para essa fase, porque você precisa extravasar de algum jeito. E então essas são as dicas que eu dou para a primeira fase, foi o que eu fiz e o que deu super certo para mim. O cursinho, eu também acho válido vocês fazerem cursinho, porque assim, são professores capacitados que sabem as pegadinhas que caem para cada matéria, então eles conseguem diminuir uma matéria que é extensa em um resumão para você estudar só aquilo. Então eu acho válido sim fazer cursinho. O meu, como eu falei, não adiantou muito porque eu optei por um cursinho mais completo, mas queria passar na primeira fase, então essa rotina que eu fiz, esse livro que eu comprei, e assim, não adianta também, os 5 anos da faculdade leva muito em consideração. Então se você fez os 5 anos nas costas, vai refletir agora, porque não é em 2 meses que você vai aprender tudo que você não quis aprender em 5 anos. Então assim, quem tá aí começando a faculdade, presta atenção na aula, sabe? Faz as questões, faz os seus próprios resumos de cada matéria, que isso facilita muito. E assim, lembrando que cada pessoa, ela sabe a maneira correta de estudar. Então eu sabia que assim, pra mim, o que me ajudava? Eu estudava,
eu prestava atenção na aula, só que só prestar atenção eu não conseguia captar todas as informações. Então, assim, eu preferia escrever e fazer assim. Eu fazia um resumo, aí eu fazia o resumo do meu caderno, eu fazia o resumo desse livro, o resumo do resumo, o resumo do resumo do resumo. Então, assim, essa forma eu conseguia entender melhor as matérias, conseguia deixar mais armazenados aqui na cabeça para conseguir fazer a prova, que eu achava que esse era o jeito melhor para mim. Mas lembrando que, assim, vocês podem treinar e tentar o jeito melhor para cada pessoa. Tem pessoas que preferem estudar escutando música, tem pessoas que preferem estudar só escutando a aula, sem escrever, sem fazer nada. Então vocês têm que achar a melhor maneira de vocês conseguirem entender essas matérias. E para a segunda fase, eu escolhi trabalhista, porque, como eu relatei, o escritório onde eu trabalhava é especialista na área trabalhista, então eu já tinha essa vivência. Então essa foi a matéria que eu escolhi. Na segunda fase, para quem não sabe, a gente pode levar livros, doutrinas. Na primeira fase você não pode, então você pode levar um vade-mecum e pode levar uma lei específica. No caso da trabalhista é a CLT, e em penal, em administrativo são outros. Então, esse foi o vade-mecum que eu escolhi. Na faculdade eu gostava de usar aquele espiral, que acho que era da marca da editora Riddell. E quando eu comecei a fazer o cursinho, eles falaram que a Riddell não era muito completa para prestar na prova da ordem. Aí eu fiquei com aquele meio receio e acabei optando por esse da Saraiva, que todo mundo falava que era mais completo. Acho que não tem mais as marcações que eu cheguei a fazer aqui. Na segunda fase você pode colocar marcações. Na minha CLT ainda tem. A minha CLT que eu escolhi foi da Ariana e do Rafael. Eu assistia muito vídeo deles também no YouTube. Gente, eles são ótimos, me ajudava muito. Às vezes, não só o cursinho, às vezes tem muitos vídeos no YouTube para quem não tem dinheiro, para quem não tem condições. Vídeos no YouTube facilitam muito. Tudo bem que você tem que ver quem tá falando, se realmente aquilo tem embasamento jurídico, mas nessas pessoas aqui eu confio. Não é publicidade, eu nem conheço elas pessoalmente, mas me ajudaram bastante. E as marcações são essas daqui, ó. Tá vendo? Você pode colocar esses postezinhos aqui, que aí facilita você, na hora da prova, você consegue saber onde tá a CLT, onde tá a súmula do TST, onde tá o novo CPC, enfim, facilita muito a vida. Então, na segunda fase, a dica que eu te dou veja o livro que você mais se identifica na linguagem. Eu gostei muito desse daqui, porque embaixo de cada artigo, ele te coloca onde está um artigo relacionado a essa matéria no CPC, onde está a súmula. Então, ele fala do assunto, mas embaixo ele coloca todos os outros artigos relacionados a ele. Então, facilita muito na segunda fase. Outra dica que eu dou para a segunda fase eu fiz o cursinho, porque o primeiro durou um mês da primeira fase, então eu descontei no da segunda, que também durou um mês, porque era de extensão para 6 meses. Mas algumas dicas iniciais que eles me deram eu levei em consideração, que no caso foi como organizar, como fazer e como eu separava para poder estudar na segunda fase. A gente sabe que a segunda fase tem a peça, que é o temor de todo mundo, mas eu, por fazer estágio, mais uma vez dando a dica para vocês, façam estágio. Estágio vão englobar muito nessa vivência jurídica para vocês, nessa rotina de pegar o problema de um cliente, já ter aquele olhar jurídico de como solucionar. Então, eu separava por doutrinas. Alguns dias eu estudava doutrinas, outros dias eu só treinava a peça, treinava. Confesso que eu não treinei muito recurso, eu focava mais em inicial, em contestação. E doutrina, assim, na área trabalhista eu pegava matérias corriqueiras, tipo adicional noturno, hora extra. Aí eu pegava todos os artigos que falavam deles, tentava pegar várias questões de como caía eles na prova da ordem, pegava todas as provas da ordem anteriores, porque a gente sabe que sempre tem uma matéria que eles pegam mais, tem outras que eles não tocam muito nas provas, então você consegue achar essas matérias que são mais corriqueiras, que caem mais. E eu separei dessa maneira. Alguns dias eu estudava doutrina, outros dias eu fazia peça,
e tinha dia que eu fazia resumo só das doutrinas. Esse jeito me facilitou muito, porque treinar a peça, eu pegava o celular, eu cronometrava no mesmo horário da prova da ordem. E outra dica que eu dou pra vocês, estudem os livros que vocês vão levar. Porque assim, na segunda fase, como você pode levar o VADME, como você pode levar a CLT, você acaba se perdendo, porque aqui tem todas as informações. Porém, o seu tempo de prova não é tão grande. Então, às vezes eles jogam uma pegadinha, você vai lá, aí você fica assim, meu Deus, onde tá? Cadê a CLT? Cadê a súmula? Você não sabe nem manusear o seu material. Então, assim, treinem as peças como se vocês estivessem no dia da prova da OAB. Então vai, deixa organizadinho os seus livros, cronometra o tempo de prova, vai lá, procura, faz, vê se realmente você consegue fazer um rascunho para depois passar para o original, porque eu, no meu caso, eu não consegui. Então, assim, o que eu fiz? No rascunho, eu colocava os artigos principais, o que eu achava, e depois já fiz direto a peça, porque assim, se você fizer rascunho, você acaba perdendo muito tempo. E a gente sabe que além da peça, ainda tem as outras questões para você responder. Então, essa foi a maneira que eu fiz, deu super certo, eu passei na segunda fase da ordem. Na minha prova caiu uma inicial, eu sabia fazer, eu já tinha essa vivência dessa inicial aqui no escritório, mas por conta da pressão, do nervosismo, você acaba ficando cega, chega na hora da prova, você fala, meu Deus, eu estudei isso, mas eu não lembro, é um desespero tremendo. Então, outra dica que eu dou pra vocês, fiquem calmos. No cursinho, nesse pouco período de tempo que eu fiz, tinha um professor que falava assim, mesmo que vocês não tenham vontade de ir no banheiro, levantem e vão. Por quê? Porque assim, se a gente fica naquela pressão da prova, a gente acaba ficando cego, como eu disse. Então, você levantando, você dando aquela respirada, você dando aquela acalmada, você consegue, na hora de retornar para a prova, ter uma análise daquela questão que você ficou em dúvida. Você consegue parar e ver, nossa, eu não tinha pensado nisso, será que a resposta não é aquela outra? Então você consegue dar uma relaxada e conseguir ter uma análise maior daquela questão, porque às vezes na pressão a gente acaba querendo fazer, ficando nervoso e realmente não vendo. A gente acaba não vendo onde é a pegadinha daquela questão. Então, essa é a dica que eu dou pra vocês na segunda fase. Façam muitas peças. Treinem o material que vocês têm. Estudem bastante, mas não enlouqueçam. Gente, não adianta vocês se martirizarem querendo só estudar, só estudar, só estudar. Não adianta, se em 5 anos você não se esforçou na faculdade, não vai ser agora na pré-prova que você vai enlouquecer. Então, assim, tudo tem seu tempo. Não se compare com quem já chegou naquele patamar, porque você não sabe a trajetória que aquela pessoa teve, você não sabe todo o esforço que ela teve. Se você se esforçou e não conseguiu, não desista, a hora vai chegar. Talvez a maneira de você ter estudado não foi a correta, tente outras formas, faça grupos de estudo com os amigos. Eu fazia isso na faculdade, me ajudava muito. Eu acabava, em algumas matérias que eu tinha mais facilidade, eu acabava ensinando para alguns amigos meus e me ajudava a estudar, porque quando a gente ensina, a gente estuda 2 vezes. Então, assim, pega algum amiguinho seu, pega algum colega de faculdade, treina, faz grupos de estudo, isso facilita muito. E, gente, não tenham medo, a prova da OAB não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu sei que todo mundo fala, eu sei que tem toda essa pressão, mas se vocês chegaram até aqui, se vocês concluíram o 5º ano de faculdade, vocês têm mais do que capacidade para realizar essa prova. Vocês são merecedores disso, então não fiquem com medo, não se desesperem, que vocês vão ver que é só mais uma prova de faculdade, é só vocês se organizarem certinho, é só vocês focarem que o resultado vem. E essas foram as dicas, espero ter ajudado vocês de alguma forma. Essa foi a vivência que eu tive, foi a maneira que eu fiz para passar na prova da ordem. Creio que me ajudou desse jeito que eu fiz, não é à toa que eu consegui o resultado, que eu consegui passar. Então, eu espero que vocês sigam, eu espero que ajudem.
Se vocês quiserem que eu volte aqui com mais algum vídeo jurídico na área, deixa aqui nos comentários. O ramo de direito nunca vai estar escasso, novos advogados nunca serão concorrência, o país precisa de advogados capacitados, as pessoas, cada dia que passa tem mais problemas, são problemas com internet, são problemas com produtos que não chegam, problemas trabalhistas, enfim. O ramo do direito ele é muito extenso, tem lugar para todo mundo, tem lugar para novos advogados. Quando vocês se formarem, façam parcerias com advogados, sejam amigos de outros advogados, um sempre precisa do outro. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, me seguem no Instagram, eu sempre posto minha rotina de advocacia. E não esqueçam de deixar esse like, me ajuda muito no engajamento. E me deixem ideias de vídeos que vocês querem ver por aqui. Se vocês querem saber mais da minha rotina profissional, além de eu ser advogada, eu também sou conciliadora e mediadora no Sejusc. Se vocês querem saber um pouquinho de como eu me tornei, deixa aqui nos comentários. Um beijo e até mais.